Perfeito. Então, Então, gravação iniciada. Podemos ir, Bernardo? agora sim, boa tarde a quem está no Brasil, boa noite a Janaína e a Ana Carolina, Nadusca daqui a pouco entra também. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conhecer a Janaína e a Ana Carolina e a Nadusca. Nadusca eu já tinha conversado com ela, mas só por internet, né? E nunca assim continua sendo pela internet, né? Mas pelo menos eu vou ver ela falando e ter a oportunidade de falar com ela também. Essa foi uma ideia que eu tive de chamar os leitores, as leitoras brasileiras no continente africano atualmente, né? Para a gente fazer 2 encontros e para matar algumas curiosidades que a gente tem sobre o continente africano e a experiência de brasileiras, brasileiros que trabalham na área das letras, né? Não apenas com literatura, eu acho que é o caso da Ana Carolina, que não trabalha com literatura, mas brasileiras e brasileiros que trabalham na área de letras estão lá, trabalhando com isso, lá no continente africano, né? Então, na primeira sessão, a gente conversou com os leitores, que agora chamam Leitores Guimarães Rosa, né? Já que é o Instituto Guimarães Rosa, o programa de leitorado acabou se transformando em em Leitorado Guimarães Rosa, né? E a gente conversou com o Caio, que estava em Angola, e com o Gustavo, que estava em Moçambique, e agora a gente conversa com a Ana Carolina, que está na Guiné Equatorial, a Janaína, que está em São Tomé e Príncipe, e com a Nadusca, que está em Cabo Verde. Eu mesmo só conheço Angola, de visitar. Tenho muita curiosidade, então, sobre Guiné Equatorial, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau não, Guiné-Bissau está de fora, né? Aqui, no nosso caso. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta mais geral, mas eu não vou fazer muitas perguntas, porque eu sei que o pessoal que está aí tem muita coisa para perguntar, né? Então, eu queria só, assim, para a gente começar, que vocês falassem um pouco da sua trajetória, segundo aquele roteiro que eu passei para vocês, né? Um pouco da trajetória e, em particular, destacando, né, esse momento em que se dá o encontro com as formas culturais africanas, com o continente africano, antes de chegar ao continente, né? Como é que foi esse encontro com esse universo, né? Contem para a gente um pouco disso. Bem, eu Quer posso começar, começar. Ana? Posso começar. Bem, eu sempre fui muito encantada com literatura. Quer dizer, gente, boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a Janaína, que estivemos juntas há pouco tempo, né? Nos encontramos, tivemos um encontro de leitores em Lisboa, e é um prazer estar aqui reunido uma vez mais. A Nadusca, que logo vem, muito obrigada pelo convite da universidade. E falar um pouco dessa trajetória, eu sempre fui muito encantada com literatura, uma consumidora de literatura e música. E aí, desde cedo, fazia umas formações em teatro, e um conjunto disso é que eu me tornei uma adulta com multifaces, né? Porque eu sou pesquisadora, estou na linguística, também sou educadora, estou agora em sala de aula na universidade, e também sou performer. Eu acho que a disciplina que eu fiz de política de língua e que começamos a estudar sobre os quilombos, e desde então eu não tenho estudado sobre outra coisa na minha trajetória acadêmica. E tenho me aprofundado nessa temática tanto no aspecto acadêmico quanto também no aspecto artístico. Mais ou menos aí um resumo. Então, muito prazer, meu nome é Janaína Conceição, eu sou da área também da linguística aplicada, me formei então em letras e depois fiz mestrado e doutorado em linguística aplicada, e eu sou do sul do Brasil, então sou do Rio Grande do Sul, né, que é a região mais branca do Brasil. Então, eu acho que na minha trajetória, assim,
considerando as perguntas, né, foi por um lugar de muito apagamento, de silenciamento em relação às culturas africanas, né. Então, a minha trajetória, eu tive que mudar, assim, a minha pesquisa e ir atrás para conseguir encontrar, saber mais sobre a cultura, as culturas africanas e também culturas afro-brasileiras. Então, foi um processo de muita autodescoberta. Eu mudei também a minha temática de pesquisa, eu trabalhava com gêneros orais no ensino de português como língua adicional, e meu doutorado já de temática para trabalhar com os letramentos e identidades racializadas, investigando um coletivo que se chama Afroativos, que é justamente um grupo de conscientização racial na escola, na periferia de Porto Alegre, que justamente busca, né, essa conscientização racial. Então, a minha trajetória mudou assim, muito a partir do grupo e também com a minha vinda a São Tomé. Então, quando eu me inscrevo para o programa Leitorado Brasileiro, e São Tomé e Príncipe foi a minha primeira opção, foi também nessa busca de tentar encontrar histórias que eu não conhecia, que eu não sabia e que foram apagadas da minha trajetória pessoal, acadêmica também, né? E aí eu mergulho em outros autores, né, porque na minha trajetória eu lia muitos autores brancos, a minha própria formação na universidade de literatura foi também com autores brancos, não se falava em Oliveira Silveira, Solano Trindade, nem sabia, né, quem eram esses autores. E aí, ao longo do processo, eu fui me tornando mais negra, né, lendo e descobrindo outras referências de mundo, né, que eu encontrei também pelas pessoas que eu fui conversando ao longo do caminho e participando de saraus também, o Sopapo Poético, que é um sarau de poesia negra também em Porto Alegre, e aí fui desbravando outros mundos que eu não conhecia, assim, por toda essa trajetória de apagamento, assim. Então, ainda estou nesse processo de muitas descobertas, assim. Então, estar aqui, para mim, é descobrir mundos que eu nem sabia que existiam, sabe? Então, está sendo muito interessante, muito importante para a minha trajetória. Não só como professora, mas também como pessoa. Maravilha. Eu não sei se a Nadusca escutou, né, a proposta. A Nadusca, ela entrou um pouco depois. Sim, Nadusca. Bernardo, eu já ouvi a Janaína falando pelo e-mail. Deixa eu dar um beijo na Janaína, na Ana Carolina, cadê as duas? Beijo, a gente não pôde se abraçar pessoalmente há pouco, mas, enfim, um beijo para vocês. Estou louca para vê-las. Boa tarde, Bernardo. Quase boa noite aqui. Desculpa, eu peguei pela metade porque estava difícil de entrar. Ah, sim, pois é. Janaína e Ana Carolina falaram um pouco desse encontro, né, dessa relação com o que eu chamei de formas culturais africanas, né? Outros nomes apareceram aqui que tangenciam isso que eu chamei de formas culturais africanas. Então, a gente queria saber também de você, como é que foi esse seu encontro, em que momento que se deu, em que momento da sua trajetória. Eu sei que você estudou Conceição Lima, né, doutorado e tal, mas conta pra gente. Na verdade, bom, eu vivo aqui em Cabo Verde há quase 4 anos, mas não começa aí a minha história com arquipelágica, se eu posso dizer assim. Eu comecei lá em 2009, quando optei por fazer um leitorado também em São Tomé e Príncipe, onde a Jana está agora lindamente representando o leitorado brasileiro. E eu devo confessar que eu saí de uma história extremamente
branqueada, uma universidade extremamente branqueada também, inclusive e sobretudo nos currícula que nós estudávamos, né? Eu nunca na minha universidade, eu sou aluna da fui aluna da graduação da UFJF e estudei lá entre 1998 e 2002, quando me formei. E eu não sabia da existência de literaturas africanas escritas em língua portuguesa. Então, imagine, se eu não sabia da existência dessas literaturas em língua portuguesa, eu sabia menos ainda das literaturas escritas em outros idiomas e das tradições orais, né, que são, assim, incontáveis no continente africano. E vem de uma história também que percebe o continente africano como um país, né? O que é lamentável e lastimável, porque nós encontramos ainda hoje pessoas que pensam que, de fato, a África é um país e a gente tem que contar para eles que não, né? Que é um continente. E isso acontece em 2023, é impressionante. Então, houve, na verdade, a rasura explícita da história da África, das literaturas e da cultura africana na minha vida, mas eu fui encontrar, de novo, isso tudo quando viajei para São Tomé e Príncipe, e fiquei lá 2 anos, batia a perna várias vezes, disse, não, vou ficar só 2, e não... porque estava sozinha e não vou fazer amigos, e vai ser difícil. Acabei por ficar 4 anos, e eu confesso que foi, talvez, uma das imensas experiências que eu tenho na vida. Eu falo que eu tenho, porque não tive. Essas coisas, elas ficam gravadas, né, nesse chão da ancestralidade, da nossa fé, da nossa história, do Ori, né, que aprende a respeitar e a cultuar a terra sagrada que é a África. Embora eu tenha ficado ali e hoje esteja também, né, margeando o continente, esses espaços eles me deslocaram muito para o pensamento mais consciente do ser africano no mundo, do ser africano no Brasil, que é esse país de dimensões continentais, e eu confesso que voltar o conhecimento para esse lado, tanto para as ilhas, né, aqui de língua portuguesa, no caso, Cabo Verde, São Tomé, e voltar o pensamento para o continente africano como um todo, em cada parte que se produz pensamento, é duro, porque é muito pensamento, e e a gente tem uma necessidade imperiosa mesmo de se desconstruir totalmente, permitir que toda essa história, a filosofia africana, as tradições africanas orais e as línguas, aqui em Cabo Verde, muito especificamente a língua crioula, elas entrem de forma efetiva nas nossas vidas e que façam e que reescrevam para mim uma história que me foi negada durante o período em que eu vivi no Brasil, vivi em Minas, depois até uma parte do meu mestrado ali na PUC do Rio. Muito embora eu já tivesse já entrado no mundo de uma forma diferente, a partir do Rio de Janeiro, eu convivia com pessoas negras, como não acontecia ali em Juiz de Fora. Isso é engraçado, chega a ser esquisito falar isso para mim hoje, né? Porque realmente foi um maravilhoso choque de cultura, e depois desse choque, uma grande explosão, e todos todos os cacos e pedaços e histórias e letras e papelada que se deu nessa rasgada, que se deu nessa explosão, formou para mim um espaço inteiro, rizomático de conhecimento, que isso é difícil de explicar, porque é muito pessoal, muito individual, é quase como a fé. É complexo, né?
A Janaína não, a Ana Carolina parece que saiu, deve estar instável, né, a conexão. Ela disse, ela avisou para mim, viu, que provavelmente esse não era um bom momento na Guiné Equatorial para conexões com a internet. Mas vamos continuar, então. A Ana Lúcia falou da língua crioula, né, da língua cabo-verdiana. A minha segunda pergunta seria sobre isso mesmo, sobre língua, né? E, em particular, sobre como é que é trabalhar com a língua portuguesa, como é que são, qual é como é que é o português em São Tomé e Príncipe, no caso, né? O alcance dele, como é que as pessoas falam, tem mais, são as línguas crioulas, ou é mais o português, em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde, né? Como é que é essa? E por que as línguas crioulas não se tornaram ainda línguas oficiais, né? Conta pra gente, como é que isso acontece? Bom, vou falar aqui de São Tomé e Príncipe. Então, só para situar, para quem não sabe, né, São Tomé e Príncipe é um país que tem aproximadamente 200 mil habitantes. Então, é o segundo menor país africano, mas, assim, apesar do tamanho, ele é um país, assim, muito diverso linguisticamente. Para além do português, nós temos o forro, o crioulo cabo-verdiano, o angolar, o lunguia, que é falado mais na Ilha do Príncipe, e também outras línguas que nem aparecem no censo, mas que também estão presentes em São Tomé, até o quimbundo. Tem aqui descendentes de angolanos aqui, que também falam quimbundo em algumas roças de São Tomé. Então, mas assim, ao contrário de outros países, né, em que o português é a língua oficial e que é menos falado em relação às línguas crioulas, aqui em São Tomé, não, mais de 90% da população fala o português, né? E é a língua de prestígio, é a língua institucional, né? Nós vemos o português na mídia, é a língua da educação, né? Então, o português está presente praticamente em todo o território, né? E aí, o que acontece, né? No Príncipe, há uma política, já tem uma política linguística de que o lunguia seja ensinado na escola, né? Coisa que não acontece na outra ilha, que é São Tomé. Então, o que eu acho que é muito importante, né, termos essa valorização, e aí nós vemos também, às vezes, em programas de rádio, essas outras línguas também como uma maneira de incentivar a população a valorizar essas outras línguas, né? E aí, por que essas línguas não se tornaram língua oficial? Bom, aí tem a ver com a construção da própria história do país, né? São Tomé e Príncipe é um país que se tornou independente de Portugal recentemente, assim eu digo, foi em 75, né? Então, comparado ao Brasil, né, é uma independência recente, e foi uma opção da elite local ter o português como oficial em detrimento das outras línguas, tanto que eu vejo muitas pessoas comentando de gerações um pouco mais antigas, dizendo que os pais proibiam, né, os filhos de falarem outras línguas crioulas, porque justamente tinha essa ideia de que para que as pessoas pudessem ascender socialmente, então o português é que ia dar esse acesso, né, a melhores condições de vida. Então, o que eu vejo é que há uma tentativa agora de se valorizar mais essas outras línguas para essas novas gerações, mas que as novas gerações falam menos essas línguas crioulas em relação às outras gerações, né? Então, é um processo ainda que vai demandar tempo e também que demanda políticas para que essas línguas sejam mais valorizadas, né? Então, por enquanto, é o português que está como língua oficial e é a língua mais falada em todo o território. Tem até
tem vários artigos que falam, né, das línguas crioulas em decadência, em queda livre. Então, é preciso se fazer esse movimento para ter essa valorização maior dessas outras línguas e também para que as pessoas estudem e incluam essas línguas nas suas vidas, né? E essas línguas estão presentes, né, nas músicas, nos ditados populares, né? Enfim, não é que não se falem, que as pessoas não falem as outras línguas, elas são faladas, mas em relação ao prestígio e institucionalidade, aí é mais o português, né? Enfim, poderia falar ainda de outras políticas, mas aí eu vou deixar o espaço para a Ana Duska e para a Ana. Naduska, Ana. Olá, eu Oiê, queria vocês me escutam? Oiê, Ah, a Ana é o Jorge, ok. oi? Escutamos sim, Ana. Perdão, queria saber se vocês me escutam. Sim, sim. Sim, minha câmera está desligada, gente. Eu vim para a rua porque minha internet está muito ruim, mas eu quero continuar. Então, essa é a condição. Eu tive que sair de casa e desligar a câmera, se não for problema. E se vocês me escutarem bem, a gente segue. Vamos nessa, sigamos. Bem, a pergunta que foi feita. Perfeito. Eu acho que estamos com um delay também, mas vamos tentar. A pergunta que foi feita para a Janaína, eu teria que reformulá-la, porque aqui em Guiné Equatorial, embora o português seja uma língua oficial, ninguém fala português, né? Então, aqui eu não me comunico em português, é o único país do continente africano em que o espanhol é uma língua oficial. Temos 3 línguas oficiais, que são o espanhol, o francês e o português, que foi oficializado em 2010, então tem pouco tempo. Entrou para a CPLP em 2014, se não me engano, isso mesmo, 2014. E a gente vê que é mais uma questão de políticas de língua que são adotadas. Há uma história aqui com a colonização portuguesa, que teve a invasão portuguesa começou em 1471, mas era basicamente, né, configurada pelo tráfico de escravizados. Alguns séculos depois, como no século XVIII, se não me engano, eles entregaram a colônia à Espanha e 2 séculos depois houve a independência. Também é uma independência super recente. E aí, essa é a única razão pela qual eu acredito que se justifica a oficialização do português. Também tem uma coisa que nós temos aqui no país, uma ilha chamada Ano Bom. E essa ilha, território de Guiné Equatorial, geograficamente está depois de São Tomé e Príncipe, né? Eu não sei se você já... Enfim, quem está em casa pode dar uma olhada no mapa do continente africano. Guiné Equatorial está na África Central. E acima tá Camarões, abaixo tá o Gabão, mas também tem ilhas, né? Tem um complexo de ilhas vulcânicas, começando pela ilha de Malabo, ou de Bioko, onde está Malabo, a capital. Descendo tem uma ilha chamada Corisco, e aí vem São Tomé e Príncipe, e depois de São Tomé e Príncipe tem uma ilha chamada Ano Bom, que foi uma ilha batizada pelos portugueses, e justamente pelo contato ali com São Tomé e Príncipe, tem a presença de um crioulo chamado Fadambô, que é um crioulo que, de forma impressionante, os falantes da ilha de Ano Bom e os falantes de São Tomé e Príncipe conseguem se compreender, né? Mas aí é um crioulo, enfim, eu conheço algumas pessoas de Ano Bom, mas não é um crioulo do português. E aí inclusive uma língua que tem poucos falantes, tem cerca de 5.000 falantes e que está ameaçada de extinção, nem sei se a gente pode dizer assim, mas está ameaçada de desaparecer por conta de 2 questões. Uma delas é a política educacional, que tem o espanhol como língua de ensino, e também por conta da mídia, né, que basicamente está em espanhol e francês.
pelo fato de estar localizada numa parte da África que é muito francófona, e inclusive ter acordos internacionais, monetários, né, tem uma relação diplomática tanto com a Espanha quanto com a França e os países francófonos, então aqui também se fala muito francês, né? Então você vai encontrar na mídia basicamente espanhol e francês. E por conta disso, as gerações mais novas estão se distanciando. Existem aqui as línguas locais, eu posso falar de 4 que são mais usadas, que são Fang, Bixiou, Bubi e Indoe, e a etnia Fang é a predominante, mas nenhuma dessas línguas é oficializada, nenhuma delas. E elas são muito utilizadas. Você vai na rua, especialmente o Fang, as pessoas se comunicam nessa língua, falam espanhol também, que é uma língua administrativa, mas você vai nos pueblos, se mete dentro do país, vai ali nas comunidades, nos pequenos povos, e as mais velhas não falam sequer o espanhol, falam apenas o Fang. Então, enfim, é um país riquíssimo linguisticamente falando, mas tem umas políticas de língua assim que, enfim, você vê que são mais acordos diplomáticos, mais questões políticas do que algo que vai necessariamente beneficiar a própria população. Essa é uma opinião pessoal de uma pessoa que vive aqui há quase 9 meses, né? Eu posso estar equivocada, mas também trazendo aqui meu ponto de vista crítico sobre essa realidade. Naduska? Olá, agora, gente, minha filha está vendo o desenho, então eu não sei se isso vai. Eu falo que aqui é live mesmo, vida real. A filha vem aqui pedir para ir ao banheiro, essas coisas, sabe? A situação de Cabo Verde é bem peculiar, no que diz respeito aos países que compõem os PALOP. Primeiro porque aqui a língua materna é o crioulo cabo-verdiano, e o português apesar de ser a língua oficial, é a segunda língua para 99,999% da população cabo-verdiana. Não existe nenhum problema com relação à questão do crioulo aqui, como eu pude observar, e muito menos dessa língua desaparecer. Eu já observava isso quando conversava com principenses e moradores do norte de São Tomé, pelos lados de Santa Catarina, algumas roças, as pessoas cabo-verdianas falando cabo-verdiano e tendo ainda, inclusive, seus bilhetes de identidade. Isso já faz 10 anos, a Jana, se tiver percorrido esses caminhos, pode dizer isso melhor do que eu. E o cabo-verdiano está lá. E segundo uma pesquisa feita por uma colega minha aqui, que trabalha no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o cabo-verdiano é a segunda língua mais falada em São Tomé e Príncipe. Eu estou dando esse exemplo só para mostrar a força do cabo-verdiano e como língua da resistência, como a língua mãe. Eu acho muito importante dizer mãe, porque a gente não mata a mãe, né, com essa facilidade, embora todo o processo do colonizador aqui tenha resultado, né, numa escolha, uma instituição da língua portuguesa como língua oficial. Existe um movimento agora, de 2020 para cá, um movimento bem forte para que a língua cabo-verdiana seja também uma língua oficial aqui em Cabo Verde, porque é a língua falada no parlamento. É muito sério, né, a gente falar isso, é a língua do parlamento, porque você pode entender que vários espaços, é a língua dos liceus, é a língua da escola da minha filha, é a língua do meio de comunicação, é a língua das ruas, com muito boa vontade. Depois que as pessoas percebem que você está aqui há muito tempo, que você vai dando pinta por aqui há um tempo, já não falam mais com você em português, enfim. Então, o movimento agora, inclusive tem essa mesma colega querida, Amália Vaz Lopes,
ela agora está abrindo uma associação que se chama ALMA, que é a Associação da Língua Materna. Essa língua materna é o crioulo. E o problema como eu vou te dizer, eu não sei nem que palavra, como é que fala isso. Gente, desculpa, as pessoas são da literatura e esquecem as palavras da gramática. Gramatização seria isso, da formulação de uma gramática da língua cabo-verdiana, do crioulo cabo-verdiano. O problema, então, as variedades são imensas. De Santo Antão até a Brava, você tem uma língua completamente diferente. Aqui em Santiago, na praia, é uma língua, saiu da praia, já dizem que não é mais crioulo badio, é crioulo fadiado, é crioulo de fora, é crioulo fundo, é uma loucura. Eu tenho tentado, com a experiência da gramática do português, que é, pensando no Brasil, o Brasil, que é um espaço de falantes. Assim, eu não sei enumerar quantos sotaques e quantos falantes não, mas quantos sotaques nós temos no país. Bonitinha. Mas nós conseguimos ter uma gramática que é uma espécie de espinha dorsal para depois a gente poder fazer todas as notas de rodapé que viram regra na boca daquele que fala em determinadas regiões do país. Eu tenho tentado, como eu não sei fazer uma gramática, eu busco explicar para essa associação, para espaços acadêmicos, que é possível pensar numa espinha dorsal do crioulo e depois sair a descrever, então, as variantes desse crioulo. É fundamental que se faça isso, porque o crioulo é muito mais do que um instrumento de comunicação interpessoal, é também uma marca fortíssima de resistência. Não adianta estar presente em todos os cantos, no avião, quando você vai viajar daqui, tem alguém falando crioulo também, na hora de dar as instruções. É muito presente, efetivamente. É uma língua que eu costumo dizer que é uma língua extremamente contagiante, porque onde vai o sujeito cabo-verdiano, vai falar o cabo-verdiano. E a questão da organização da língua e também a oficialização é muito mais política do que do desejo mesmo do povo e de muitas pessoas que estão aqui trabalhando por isso. Bernardo, se você me permite, queria agradecer mais uma vez a presença aí da Ana, da Janaína e da Nadusca. O Luiz Disse Júnior, que é nosso aluno de Moçambique, aqui na UFOP também, ele fez uma pergunta que está diretamente relacionada a esse tema, né? Talvez seja interessante discutir antes de mudar de assunto. Ele pergunta, né, sobre a ótica de vocês, né? O que mudaria na questão social e qual seria o impacto no geral a partir de uma oficialização desses idiomas, né? Então, acho que a pergunta dele se possa enganar, mas em termos práticos, o que mudaria, por exemplo, com o crioulo cabo-verdiano se tornando uma língua oficial, por exemplo? Se eu não me engano, é isso que o Luiz perguntou. Necessariamente voltado só para Cabo Verde, eu penso num todo desses crioulos e fico muito triste toda vez que eu ouço alguma palestra de uma pessoa que trabalha com linguística do crioulo ou criolística em geral, falaram que, por exemplo, o São Tomé ou o Forro, o Lunguiê e Angolar são línguas que estão ameaçadas de sumir. Eu fico, nossa, meu coração parte, porque essas são línguas da resistência. Agora, o que mudaria aqui em Cabo Verde se esse povo, que tem uma língua que ainda não foi oficializada, tem a força que tem em termos identitários e intelectuais, e inclusive de se espraiarem pelo mundo, como fazem, é muito importante a compreensão da língua também como um fenômeno de atitude e de uma marca vou falar assim, espiritual do ser humano, né? Quantas piadas inglesas a gente não entende, assim, mal comparando, porque nós não somos ingleses, a gente não fala inglês, a gente não vive na Inglaterra, vai ser difícil. Então, há coisas e há temas que vão ser discutidos aqui em crioulo que são impossíveis de ser discutidos em português. Isso acontece muito na minha sala de aula, quando estou falando algumas coisas com os meus alunos.
Quando vejo aquela cara de não estou entendendo nada, o colega se vira para o outro e explica em crioulo. Então, isso é divino, porque a gente não pode falar Gente, um cansaço que estou assim, me peço perdão, eu estou super engasgando, né? Se expressar completamente em português. Eu falei a gente aqui, né? Aqui, nós, cabo-verdianos, bem, os cabo-verdianos, obviamente, não conseguem se expressar completamente em português, falar das coisas mais profundas, se não for em crioulo, e das coisas, inclusive, que estão ligadas ao seu próprio ensino. E tenho visto isso, e o movimento forte de implantação do estudo da língua crioula nas escolas aqui é um exemplo de que é mais do que necessário, inclusive para a alfabetização bilíngue, para a educação bilíngue, para que, então, sedimentada a primeira língua, que é a língua mãe, o crioulo, então o povo consiga falar português. Mas aqui tem uma outra coisa, que fala português, inglês, francês, espanhol, etc, etc. Que a minha filha possa me ensinar alguma coisa no futuro. A Tineia Bem, também colocou um comentário. Oh, perdão. Não, pode falar, Ana, depois eu comento. Bem, porque eu ia pegar o rabo do foguete aqui da Nadusca, porque eu acho que tem tudo a ver, sabe? Tem até um conceito que foi cunhado pelo pessoal das filosofias africanas da UNB, que é o conceito de memoria, que eu gosto muito. É porque vai para além da memória, tá? Falando justamente do Ori, né? O que se perde, né, a nível de espiritual mesmo. Não é só a questão de nível linguístico, de significado, significante, mas a nível espiritual mesmo quando se perde uma língua. A Nadusca está falando de uma língua crioula e que, enfim, ela tá por dentro dessa realidade. E eu tô falando de línguas aqui que sequer são línguas crioulas, são línguas originais de suas etnias e de muitos falantes. Mas são muitos falantes, sabe? O que se perde no caminho? Então eu vejo gerações mais novas que não falam funk. As gerações mais novas não falam funk e estão se distanciando. O que vai se perdendo, né? A gente pensar na colonização, por exemplo, né? O que não se perdeu a nível espiritual, a nível, sabe, de significantes ou de significados, né? Quando se obrigou a falar a língua do colonizador. Ok, o contexto é outro, mas a gente está falando, sim, de um neocolonialismo, né? Por que a maioria dos falantes aqui falam suas línguas de etnia e não tem essa língua como oficial? É muito curioso quando eu falo com os meus alunos, né? Ah, vocês sabem porque vocês aprendem outra língua. Olha como é legal isso, né? Vocês já falam espanhol, falam francês, alguns falam inglês, estão aprendendo português, tem o fang, e eles começam a rir como, o que essa mulher está falando? E fang, por acaso, é língua, sabe? Então, eu acho que também, a nível de uma política de língua, de oficialização, isso daria um outro status para a língua, sabe? Que é uma língua completamente viva, e é uma maneira também de se manter viva uma história, uma memoria dessa comunidade de fala, sabe? Então, complementando, né, depois tudo que as meus colegas comentaram, a Tineia tinha comentado ali, né, que em São Tomé falamos português, mas os nossos crioulos são utilizados no dia a dia também. Inclusive, ele se mistura na maior parte das vezes com o português. Porque eu acho também que é interessante pensar, porque, ainda mais assim, eu estudando linguística aplicada, né, pensando nessa ideia de que a gente tem certas crenças de que as línguas elas são fechadas, né? Tem um lugar onde começa uma e termina a outra, quando na verdade elas estão circulando o tempo todo junto, né? Em conjunto. E aí as pessoas estão falando coisas que a gente não... Ah, isso é português? Isso é povo? O que é afinal, né? Na verdade, bom, se a gente quiser definir o que é língua e ter esse conceito fechado de língua, vamos fazer essa divisão, né?
mas que isso acaba não acontecendo na vida real, tem essas misturas mesmo. E aí, para essa pergunta da oficialização, eu sempre lembro de um professor lá da Universidade da URGS, que é a minha universidade, onde eu estudei. Ele tem um texto, o professor Paulo Guedes, que ele tem uma pergunta que me instiga muito, que é a seguinte: em que língua nós vamos dizer aquilo que somos, né? Ou em que línguas? Porque eu acho que não basta somente essa oficialização, né? Mas também que as pessoas consigam vislumbrar essas línguas como parte das suas identidades, né? Então, quando nós temos, historicamente, a elite local decidindo por esse português e tendo um português específico como padrão, né, com quem as pessoas estão querendo se identificar? E aí, então, entra para essa parte de espiritualidade, como foi dito pela Ana Duska, pela Ana, e também entra pela parte da identificação, quem eu quero ser, com quem eu me identifico, e muito mais, não só em relação ao passado, mas em relação ao presente, ao agora, e a projeção para o futuro, né? Então, eu penso, se o impacto para isso, acho que para além dessa parte da oficialização, mas também pensando na identidade mesmo das pessoas se identificarem com essas línguas e se apropriarem delas, tem uma questão também de poder exercer a sua cidadania nessas outras línguas, né? Em que nós temos, mesmo no Brasil, tem um texto que eu também gosto muito, da Adriana Lopes e do Daniel Silva, que eles vão dizer que para a gente se tornar sujeitos viáveis no mundo, a gente tem que aprender o português padrão, né? E esse português padrão, ele é cheio de embranquecimentos, né? E mesmo no Brasil, a gente está falando dos países africanos, mas também no Brasil, o português também foi renegado, rechaçado, né, como opção para nós mesmos. Então, eu acho que o impacto, se no continente africano, nesses países, as pessoas falassem essas línguas nacionais, eu acho que o impacto também poderia ser internacional, no sentido de, no Brasil, a gente também querer falar essas línguas africanas, vendo os exemplos também na própria África, né? Então, eu acho que tem, como a Ana Duska falou, tem a ver com essa questão também de atitude, não só de oficialidade, de algo que seja vertical, de algo que venha de cima, do Estado, mas é importante que as pessoas, de fato, se apropriem dessas línguas, né, e vejam essas línguas como parte delas e que elas podem fazer coisas com essa língua, inclusive poder existir e exercer a sua cidadania nessas línguas, né, e não só nesse português padrão, porque isso muda tudo. Quando nós mudamos essas posições sociais, essas línguas que são usadas, né, nós mudamos também a nossa forma de ver o mundo, né? E nossa forma também, a gente transforma o mundo com isso também, né? Enfim, é isso. Ô, gente, talvez seja o caso agora de a gente abrir o microfone, né, para as pessoas que estão na audiência. A Tineia tem vários comentários aí no chat, e a Tineia falou no último encontro. A Tineia, pode falar. Gente, boa tarde. Eu vou poder abrir a câmera agora, não, porque estou num ambiente que não está permitindo muito, mas o meu áudio está bom. Mais uma vez, prazer em estar aqui. Eu queria comentar sobre o processo, né, quando dizem que a língua são-tomense, ela tem extinção. Vale para a gente falar sobre os fatores, né, que provocam a extinção dessas línguas, porque São Tomé e Príncipe é um país praticamente jovem, né? Majoritariamente jovem, a gente tem grande parte da população jovem. São estes jovens que precisam, de alguma forma, né, como eu posso dizer, ascender. E eles são obrigados a falar português, né? Sim, a gente já cresce meio com esse pensamento, né? E por causa de Portugal, que está ali perto, que é um refúgio para todos os jovens santomenses que têm dificuldade e precisa ascender, então vai acabar indo para lá. Então tem que falar aquele português de Portugal, senão não se sente intrusão na sociedade, né? Mas eu queria falar também sobre isso, porque a gente sabe que Cabo Verde tem um crioulo forte, porque os cabo-verdianos têm música, têm cultura, enfim, e a música cabo-verdiana é muito bem aceita.
diferentemente das músicas santomenses, nosso crioulo é muito diferenciado. Apesar da gente ter coisas em comum, né, temos um crioulo muito diferenciado. E a gente sabe que o processo de aceitação dos crioulos são diferentes para cada país. A forma como alguém que não é cabo-verdiano aceita o crioulo cabo-verdiano não é a mesma forma que aceita o crioulo santomense, né? Então, sim, a gente sabe que esses crioulos, alguns ganham mais visibilidade que outros, né? Até pela forma como a comunidade internacional enxerga aquele país. O Cabo Verde é enxergado como um país maravilha, como Ilhas Maravilha. Todo mundo sabe onde fica Cabo Verde, mas poucas pessoas sabem onde fica São Tomé e Príncipe. Então, sim, faz claramente com que a língua cabo-verdiana chega, né, tenha mais visibilidade, por vários motivos, né? E, sim, por ela ter mais força, sim, e tal. Mas o que me incomoda é saber que a nossa língua tem extinção, se alguns crioulos nossos têm extinção, porque a gente é uma camada mais jovem e os nossos jovens passam dificuldade. E quando eles procuram alguma forma de ascender, eles encontram aqui pela frente português ou francês, permanecendo também príncipe. Ou você entende português, ou você entende francês, para poder conseguir alguma oportunidade, inclusive acadêmica, né? Não só financeira, falo acadêmica também. Então, é isso que eu estou falando, assim. A gente precisa, assim, eu falei da próxima reunião, no encontro passado, de professores. Janaína está ali, São Tomé e Príncipe, inclusive a pergunta que eu queria falar para você, né? Você está atuando em qual frente? Porque se você está dentro das escolas de São Tomé e Príncipe, Patrícia Lumumba, Liceu Nacional ou o STP, né? Não sei qual escola você está dentro dela, que são, né? Acho que acabando adolescente e jovem. Promove esse tipo de debate, porque eu acho importante, sabe? Assim, fala das consequências, fala dos objetivos, da necessidade que a gente tenha essa língua como resistência, porque, sim, é lindo o português, mas o nosso crioulo ainda é mais bonito. Crioulo florentão, né? Por isso que eu pergunto se você entende algum. Porque eu sou de Mejoshi, já deve ter para Mejoshi, né? E eu nasci em Mejoshi. E em Mejoshi, a gente fala crioulo foro. Entende português? Entende. Mas as senhoras de 50, 60 vai falar crioulo com você no mercado, na rua, na praça. Vai vender uma banana para você, compra quitibá, sabe? Compra banana. Então, assim, é bonito. Então, faça esse movimento de promover esses debates que a gente está fazendo aqui no mundo virtual, dentro das nossas escolas. Eu quero muito ser professora. Eu fiquei decepcionada com o meu curso quando eu soube que, por ser bacharelado, não podia dar aula nas escolas, tinha que ser licenciatura. Então, eu gosto de profissão, mas aí fiquei, poxa, queria ser professora em algum momento da vida, mas você teria que ter mestrado. Mas, enfim, essa é uma luta diferente. Mas, enfim, agradecer a todos. Leva a literatura, leva a língua, Janaína, aproveita que está aí, aproveita a ilha, se sinta bem recebida e promova esse debate, né? Porque você sabe a dificuldade do país, né? Vamos falar também que o país é bonito, mas tem muita dificuldade, que perpassa questões econômicas. Então, é isso que eu queria falar, gente. Eu fico feliz de saber que tem tanta gente que passou por São Tomé e Príncipe, 4 anos da professora que está em Cabo Verde, né? Gente de São Tomé e Príncipe. Gente, é a primeira vez que eu vejo alguém de São Tomé e Príncipe falar num encontro desse. Eu estou muito orgulhosa de vocês, gente. É isso. Qualquer coisa eu estou aqui. Bom, eu quero falar sobre isso. Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui o Luiz, de Moçambique. Espero que estejam a ouvir aí perfeitamente. E, assim, eu levantei a questão porque Moçambique, levando o exemplo de casa, né? É um país com 11 línguas e português oficial. Praticamente une o país todo. Então, falando de oficializar as línguas, eu acredito que no ato de escolher uma para o meu país seria bem complicado, questão de cada etnia querer ver a sua língua em cima. Então, sendo assim, eu vejo que haverá um grande problema. Tudo bem que poderia ter, bem antes de se oficializar o português, escolher uma em que o país todo teria que falar. Hoje estaríamos a discutir praticamente na mesma vertente. Por que não é o português? Por que não é uma outra? Então, eu vejo como se a questão vem mais na, assim, valorizar as línguas locais. Existe muita coisa que se perde com o tempo, né? A cultura, tipo, o pessoal já não fala direito
as línguas locais e tudo mais. É questão, eu acho que a valorização vem primeiro. Se a gente valorizar, dar o devido valor às línguas, as pessoas vão, assim, andar se sentindo orgulhosas, olhando para um ou outro, tipo, no mesmo país, etnia diferente, mas com respeito. Isso seria, acho, um ponto muito, mas muito relevante. A oficialização nem conta muito para mim, na minha ótica, porque é mais o respeito. Eu vejo, eu sou de uma região, da zona centro, em Moçambique, e tem, assim, 3 línguas. Tem Shona, tem Dao, tem 3 não, tem 4. Tem Shona, tem Dao, tem Nyungu e tem Sena. Eu sou Sena, mas eu entendo Nyungu, Shona e um Dao, e respeito. Então, Zona Sul, Zona Norte falam outras línguas. E se todo mundo se respeitasse, dar o valor devido para cada cultura, não haveria, tipo assim, essas discussões que levantam, assim, tantas preocupações. É uma preocupação, sim. Porque a oficialização, qualquer uma, você oficializa a língua tal. Tudo bem, todo mundo respeita, oficializa a tal. Mas existem, assim, questões culturais antigas que mesmo antes da colonização e tal, que seria difícil escolher uma para oficializar, mas respeitando todas as línguas, seria, eu acho, um ponto de partida muito, mas muito importante para cada etnia. E, assim, existem as pessoas mais velhas que não falam português, por exemplo. Se forem para tratar documentos, né, repartições e tal, e o pessoal que estiver lá atender em língua local, seria fácil, mas super fácil, ver as coisas fluírem em cada região. Agora, se ficarmos presos em uma, qual vai ser oficial, ou se oficializa uma, porque dentro de um país são várias, aí complica tudo. Eu acho que complica. Mas respeitando, melhora a visão de todos. Era praticamente nesse sentido que eu estava com dúvida, por causa do número das línguas. 24. Nossa, até eu não sei. Assim, existem repartições dentro das etnias, então isso é comum. Mesmo eu fui perdendo algumas coisas. Conversei, assim, hoje com minha mãe, falando em língua local. Eu tive que perguntar a ela como eu digo algo assim, porque não aprendi tudo. Então, é questão de não perdermos a cultura. Eu acho que se partirmos por aí, fica tudo bem. Obrigado. Nós que agradecemos, Luiz. Temos mais comentários aqui. Bom, um é do próprio Anderson, né? Sobre cooperação. O Eduardo Simba fez um comentário fazendo um reparo, né? Dizendo que são mais do que 11 línguas, são 24 línguas locais, 21 nativas. Eu tenho a impressão que, bom, o Luiz disse que as 4 línguas da região dele ele entende, mas provavelmente ele não entende uma língua específica lá do sul ou do norte, né? Tem esse problema também. É uma variedade muito grande, né, de línguas. Agora, acho também que vocês estão falando, tanto Janaína quanto Luiz falaram que, assim, não é uma questão de serem oficializadas as línguas, a questão é valorizá-las, mas não se pode deixar para lá o papel do Estado, né? O papel do Estado é importante, porque como é que vai se valorizar se não houver políticas públicas de valorização que seriam feitas pelo Estado, né? Eu acho que o Estado é importante aí. A valorização passa pelo papel do Estado. Mais comentários? Mais gente quer falar? O microfone está aberto. Podem fazer as perguntas, quem quiser, viu?
Bernardo, eu tenho uma pergunta para elas que eu queria saber mais especificamente sobre como é ser uma mulher brasileira ou estrangeira, né, morando nesses países. Se como que elas veem, né, se existe algum tratamento diferente por elas serem de outros países, como funciona a questão do respeito à mulher, é um debate que a gente sempre está sempre em tela, né? Está sempre falando sobre isso. Eu queria saber como que está a realidade dos países e a percepção que vocês têm como estrangeiras. Talvez a percepção de uma mulher nativa seja diferente, mas eu gostaria de saber como que vocês lidam com essa questão. Eu posso responder? Bem, aqui em Guiné Equatorial eu sou latina. E como latina, existe um estereótipo muito pesado em relação a isso. Também é um país bastante machista, embora algumas comunidades, algumas etnias aqui sejam matriarcais, mas ainda assim isso não exclui a atuação do machismo. Então, muitas vezes, a primeira pergunta, na verdade, que as pessoas me fazem é se eu sou casada, e depois elas perguntam o que eu estou fazendo aqui. Então, eu vejo que gera um estranhamento justamente a minha figura de chefe da minha própria administração financeira, né? De dona da minha vida financeira. Isso gera um estranhamento e também gera o estranhamento, isso sendo uma latina, né? Que aqui é a minha guiné-equatorianos, mas também por parte de outros estrangeiros que estão aqui, homens especialmente, que eu vejo que, de um ponto ou de outro, ainda que em outros países não tenham determinadas atitudes, aqui se sentem muito autorizados a ter, né? Então, nesse aspecto é um desafio sempre, mas, né, com mulheres fortes, assim como eu vejo Janaína e Nadusca, a gente vai seguindo e vai ganhando nosso respeito, né? Eu vou ganhando meu respeito, né? A Tineia e Cristina levantaram a mão, mas Sim. Não, eu vamos... te lembro. Ah, Oi? Só um minutinho, porque talvez a Janaína e Nadusca queiram comentar alguma coisa sobre o assunto que o Anderson levantou. Sim, eu poderia falar bem rapidamente, como mulher e mãe, né? São duas categorias bem diferentes. Eu cheguei aqui com a minha filha com a minha filha, e ela tinha 2 anos e 2 meses. Acabou de fazer 6 anos agora, por isso eu falo com ela que ela é uma crioula. E afinal de contas, ela tem construído a identidade dela por aqui. Não é fácil, não. A Ana disse bem, é sempre um desafio ter que responder, ou até mesmo não responder sobre a minha própria vida, sobre a minha intimidade, o meu lar, eu estou dizendo, nesse sentido, né? Eu me lembro que em Santo Tomé era bem diferente, os meus alunos diziam que eu precisava ter um filho, ou 2, ou vários, para me cuidarem de mim no final. Era sempre um grande problema não ser mãe. Aqui, ser mãe é bem interessante, a minha filha é super envolvida na escola, envolvida socialmente, e já anda muxoxando umas palavras aqui em crioulo, umas frases inteiras, e eu tenho que concordar com a Ana. O que o nosso corpo performatiza, desenha nesses espaços é muito importante para a manutenção do respeito e da integridade deles mesmos, né? Dos nossos próprios corpos. O corpo da mulher mãe, da mulher negra, da mulher como
esse universo que é o universo da mulher, do feminino, seja qual for o gênero, é um espaço ainda a ser conquistado. É um tabu. O corpo da mulher é um tabu. Se não fosse, nós não estaríamos falando sobre ele hoje, né? Em século XXI, 2023. Eu tento performatizar e ensinar e mover as minhas curvas aqui, assim, no sentido muito bom das curvas, né? Do indefinido até, de tal maneira que possa ter alguma esperança para pensar um futuro um pouco melhor para o corpo da minha filha. E aqui em Cabo Verde a gente não tem grandes questões relacionadas a preconceito. Essa é uma sociedade extremamente parecida com a sociedade brasileira. Recepção, a própria língua portuguesa, quando é falada aqui, ela é muito silábica, é muito mais super melódica, né? É muito próxima da língua do Brasil. A intenção é, como mulher brasileira, aqui nesse espaço, construir caminhos e construir possibilidades epistemológicas até, para que nós sejamos ouvidas. Pode comentar? Pode. Acho que Vocês estão sim, me eu ouvindo? não sei. Quem? Janaína? Acho que travou a Janaína. Estão me ouvindo? Sim. Tá travando, né? Tá travando, Janaína. Então, eu só vou falar rapidamente, vou concordar com a Ana e com a Ana Duska. Eu vim no início, bom, eu sou uma mulher casada, eu vim no início sozinha, e depois o meu esposo veio para São Tomé, e aí, então, assim, tem uma diferença, eu acho, de tratamento, e até também nesse lugar de entendimento de que, ele é o homem, para me acompanhar, então, assim, está com ela, mas ele não está trabalhando. Não Tá aconteceriam se travando fosse muito, ao Janaína. A contrário, se gente fosse não a tá mulher que conseguindo fosse acompanhar acompanhar. o homem para uma viagem. Pelo que eu entendi, Janaína disse que o machismo em São Tomé é forte. Talvez a Atineia possa agora fazer a sua intervenção, né? Sim, eu vou falar da parte da nativa santomense. Concordo, gente. Ser mulher assim, em qualquer parte do mundo já não é fácil, né? Ser mulher não é fácil. Então, ser mulher preta não é mais fácil ainda. Mas vamos falar de machismo específico.
em São Tomé e Príncipe. É, sim, um desafio diário para todas as mulheres que estão em São Tomé e Príncipe, independentemente se ela é estrangeira ou se ela é nativa. É muito difícil ainda para a sociedade santomense, né, ter uma mulher, sei lá, independente financeiramente, que não seja apegada à imagem de um homem, né? Isso é uma coisa, assim, que eu percebi também, porque eu cresci nessa sociedade, minha mãe me incentivava a ser uma mulher para ser dona de casa, entende? A crescer para ser uma boa dona de casa, né? E agradar o marido, até que ela percebeu que, não, quando eu entrei no liceu, né, comecei a acessar outros meios, ela começou a me incentivar a formar e querer que eu estude fora, por vários motivos pessoais que eu não vou, né, falar aqui. Enfim, mas esse é um desafio para todo mundo que está em São Tomé como mulher. Tanto que nós temos candidatas políticas, né, nós temos mulheres São Tomé políticas muito fortes, mas elas nunca chegam a vencer nenhuma eleição, nada. Por quê? A gente ainda prefere a figura de um homem. Não que elas não tenham potencial. Para ser sincera, elas têm mais potencial do que todos os outros que passaram. Algumas, por exemplo, como a Maria das Neves, como a Garido, né, Sônia Garido, enfim. Temos muitas, mas não acaba ascendendo como o homem ascende facilmente. Por que a gente fala isso? Porque a gente acaba tendo, sei lá, mulher como, de alguma forma, algo que tinha que depender de um homem. E em São Tomé e Príncipe, a gente consome muito coisas brasileiras também. Então, a gente consome conteúdo latino-americano. E brasileiras, assim, tem o conteúdo que chega para a gente é sensacionalista. Hoje eu falo assim, bem desse jeito, porque eu estou formando jornalismo, então vou dizer assim, a gente tem alguns estereotipos como mulheres latinas, que chega para a gente é isso, sabe? Sensacionalismo do corpo da mulher latino-americana, de alguma forma. Então, não é que isso seja motivo de zoação na rua, não. Você não vai encontrar isso na rua, preconceito na rua, não. Mas, sim, é um tabu a ser superado, é um debate todos os dias, abrir espaço para poder promover mais debates e as pessoas entendam que não é bem assim. Não é que você vai dar na rua e vai ser assediada, vai ser violentada, vai gerar um conflito, não é assim, não é esse nível. Mas é que é um tabu, não há discussão, não há movimento. Se há movimento, eles não são vistos, não são comentados. Então, que você não vê, você não comenta, você pensa que não existe, né? Então, sim, a gente precisa de abrir espaço para mais. Precisa ter convidada como a Janaína na Rádio Nacional, né, Janaína? Na Rádio Nacional, na TVS, que vai lá e comente, né? Que chegue em São Tomé e Príncipe, além de atuar na Embaixada do Brasil, e, sei lá, participar de um programa da Rádio Nacional que passa às 18h30, já seria bom, e falar sobre esse tema, sabe? Então, assim, é difícil. Eu confesso que é difícil. Eu também, né? A gente se sente constrangida na maior parte das vezes, mas é isso, gente. É luta diária, força, como disse ela está com o perfil de Jorge, né? Mas, enfim. Mas a gente tem que se afirmar. Tem que todos os dias provar que você é capaz e não ceder ao machismo, porque ele vem desde... Né, porque é um mal realizado, sabe? Assim, é que a gente herdou esse negócio. A gente para sair disso é difícil, porque poucos movimentos. Mas é isso, gente. Concordo com tudo que foi falado. E sim, é um desafio, um tabu, precisa de mais. Ô, gente, muito obrigada por todos os debates que estão fazendo aqui, tá? Eu estou muito fazendo participar, só de saber que a gente está saindo com o príncipe, já está me deixando assim, ó, com vontade de falar o tempo todo. Beleza, vamos, de repente, passar a palavra para a Cristina, que levantou a mão já há algum tempo também, agora que a gente está se encaminhando para o finalzinho da conversa. Cristina, diga. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou mestranda aqui na UFOP e eu tenho umas perguntinhas. Uma que eu achei muito legal, a Janaína está aqui, eu fiquei sabendo sobre ela um tempo quando eu estava procurando participante para a minha pesquisa e eu queria muito conversar com ela, se ela tiver interesse e disponibilidade de, sei lá, me ceder algum contato, seria muito legal. E aí, as minhas perguntas são sobre o ensino de português. Eu não sei necessariamente se leitor ensina mesmo, né, o português, mas eu queria saber se existe, se elas trabalham alguma questão racial durante as aulas, se existe esse espaço, porque a gente sabe que não tem muito material de PLA, né, sobre essas questões raciais, e porque, né, o contexto é diferente, Brasil e os países da África.
Essa é a primeira pergunta. A segunda é, como que fica a identidade da mulher brasileira em contato com a identidade da mulher dos outros países, né, em África, e especificamente da mulher negra, mas eu também quero saber das pessoas que não são. E, por último, a maneira que elas enxergam, a forma que eles enxergam os brasileiros. Se der para responder, obrigada. Se não, obrigada também. Vamos lá, colegas. Janaína, Nadusca, Ana Carolina. 3 questões colocadas pela Cristina. Então, Janaína, abre teu microfone. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente, bem? Está Sim. travando um pouco para mim, então eu não sei se... Vocês estão conseguindo me ouvir agora sem travar ou não? Sim, agora tá. Tá, eu não consegui ouvir a segunda pergunta só da Cristina, se ela pudesse repetir, desculpa, mas é que a minha internet ficou instável de repente também, e eu não entendi bem a segunda pergunta. Se ela puder repetir. Eu tô colocando aqui no chat, porque aí eu acho que fica mais fácil. Eu fiz tantas perguntas, né? Não tem como a gente acompanhar assim. Mas era sobre como fica a identidade da mulher brasileira em contato com a identidade da mulher, né, de outros países. Tipo, como que elas enxergam vocês e etc. Eu coloquei aqui no chat porque eu acho que fica mais fácil. Eu não consegui colocar a quebra de linha, então ficou assim. Tá, então deixa eu ver aqui, vou entrar no chat, mas essa primeira pergunta sobre as questões raciais em aula, eu parto do pressuposto que as questões raciais, elas estão presentes em tudo, mesmo quando elas não são pauta ou temática da aula, porque o próprio apagamento, o silenciamento, a própria escolha por quais variantes vão ser trabalhadas ou ensinadas, isso de questões que perpassam a raça, né? E até na minha apresentação agora para o Conecta, eu comentei sobre que língua é essa que é para a gente difundir, né, pensando que nós estamos, então, em países da população, mas as questões raciais, elas vão aparecer nas aulas de diversos modos, e, por exemplo, na aula de literatura brasileira, os alunos veem escritores como Oliveira Silveira, Solano Trindade, Cristiane Sobral, Conceição Evaristo, enfim, então tem uma diversidade, e também autores indígenas, inclusive até eu mostrei na minha apresentação que os alunos eles estão produzindo agora uma revista literária a partir de textos, assim, textos da literatura brasileira que foram trabalhados em aula. E aí, então, uma das alunas, ela escreveu um texto sobre dica de leitura, que era sobre o livro do Daniel Munduruku, Contos Indígenas Brasileiros, e ela comentando que ela tinha preconceito em relação aos indígenas, que achava que eles eram povos preguiçosos, e aí depois, ao ler Daniel Munduruku, também vê a Márcia Cambeba. Ela teve uma outra imagem sobre os povos indígenas, viu que tem diversas etnias, que não era um bloco só. Enfim, então tem toda essa questão de desconstrução. Então, assim, que essas questões raciais, elas não estão só nas aulas, eu também faço atividades, como, por exemplo, já fiz o Festival da Negritude, livros afrocentrados da literatura infanto-juvenil com personagens negros para na disciplina de prática pedagógica, essa pergunta, né? Qual é o português? De que nós devemos ensinar o português de Portugal.
um trabalho também de discussão, de ler, então, textos de são-tomenses que falam sobre a situação linguística e do porquê que há esse pressuposto de que o português é falado por todo mundo e que parte do princípio de que todo mundo sai do mesmo lugar, né, com o português e sem considerar essas outras línguas no país. Então, todas essas discussões, a meu ver, são desconstruções de uma ideia de projeto que reforça a colonialidade, né? Então, essas questões raciais, enfim, como eu disse, pode ser em temáticas, mas não necessariamente, porque a própria apropriação do português para que as pessoas sintam que esse português pode ser delas e que elas podem fazer coisas muito importantes e legais com essa língua, para mim também são questões que têm a ver com raça. E aí também um dos projetos, por exemplo, nós tivemos a Cristiane Sobral, que ela fez uma oficina de poesia e nós depois fizemos, os alunos publicaram um livro com os poemas que eles fizeram. Então, pensando também no mercado editorial, em que nós temos poucas produções de pessoas negras, né? Então, ver os alunos produzindo e publicando coisas, né, a partir do leitorado, eu acho que e aí, então, enfim, eu poderia falar de vários projetos que tem raciais para pensar. A professora Adriana Lopes, que falou sobre pedagogia translingua e antirracista, a Bárbara também falar sobre isso, assim. E aí, bom, eu vou deixar as minhas colegas falarem, depois se sobrar tempo, eu respondo as outras perguntas. A Ana não está? Bem, eu vou falando aqui então. Oi, eu estou. Pode Bem, falar, vamos lá? Ana. Bem, eu vou falando. Aqui eu trabalho mais com contexto. Beleza. Aqui eu falo mais eu trabalho mais com contexto de PLE do que PLA. Mas, assim, tem uma vantagem, já respondendo duas perguntas suas, né? Como que é essa visão de mulher brasileira para as outras mulheres? Como aqui há poucas mulheres, como é essa relação, né? Como aqui há poucas mulheres brasileiras, há poucos brasileiros. Então, eu não teria um parâmetro, assim, para te dizer como que é a relação, né? Ser muito subjetiva. Mas é isso, né? Se a gente for partir do estereótipo, tem esse mesmo estereótipo da latina. Aqui existem muitas outras mulheres da América Latina, tem muitas, porque aqui é um país hispano-falante, então a gente está falando de uma realidade linguística do espanhol, tem muitas cubanas, paraguaias, enfim. E aí é meio que a gente entra nesse bolo, né? Muitas caribenhas de modo geral, enfim. Agora, em relação aos conteúdos, como, né, o Brasil ele é reduzido a esse estereótipo que é a cidade do Rio de Janeiro, aí então o que eu tento fazer é partir sempre dos mapas. Eu sempre, quando eu falo do Brasil, trago um mapa como um texto para me ajudar a falar sobre isso. E aí, a partir dos mapas, eu vou apresentando diversidade. Diversidade linguística, diversidade gastronômica, diversidade musical, que aí são coisas que estão para além do que eu gosto, não gosto, etc., mas partir de uma realidade. E, já trazendo uma questão pessoal, como os estudos raciais sempre fizeram parte da minha vida acadêmica, então a gente já traz essa militância naturalmente, né? Já traz essa militância naturalmente. Então,
vai, pouco a pouco, os assuntos sobre as questões indígenas e as questões da população negra brasileira vão entrando naturalmente, para falar sobre essa história, sobre essa geografia, vão entrando pouco a pouco, só que é isso, né? A vantagem de você ter um profissional que tem uma formação em relação a esses aspectos, não só para além das opiniões, tem formação, é um diferencial muito grande. Então, a gente tem uma vantagem também, a nível de leitorado, que temos, e aí esse contato com os leitores foi fundamental para a gente perceber que a gente está falando sobre, está levando em consideração toda essa diversidade no nosso próprio discurso, então isso vai se refletir na sala de aula por consequência. Claro, eu já tenho uma tendência, assim como a Janaína, assim como o professor Marcos Ramos, que está na Colômbia, de tratarmos assuntos sobre a negritude, né? Uma tendência, na Dusca também, né? Então a gente vai vendo que tem algumas questões que tem a ver também com o nosso fazer pessoal, profissional, que se engancha na sala de aula. Mas todo mundo está minimamente inteirado, sabe? O que eu tenho visto a excelência da equipe que a gente está tendo agora no leitorado, assim, deixar um beijo para os meus amigos que acabamos de ver e estou muito feliz de ter conhecido. Temos uma equipe de qualidade. Então, eu só preciso corroborar com a fala das minhas colegas aqui e dizer que realmente esse ano agora, de 2023, tem sido bastante... acho que a partir de 2000, eu cheguei aqui em 2019, talvez a partir de 20, 21, realmente nós temos sido um grupo muito coeso e organizado, os leitores do Guimarães Rosa hoje em dia, e as leitoras. É possível que trabalhemos melhor, porque estamos juntos e em contato com várias e diferentes culturas, e isso é extremamente enriquecedor. Para mim, é uma coisa... Eu fico louca para conversar com a Ana 1000 anos, assim, para ouvir como é que tem sido a experiência dela ali na Guiné Equatorial. A gente quer sempre, né, saber mais e pronto. Trago para a sala de aula com relação à educação afro-literária. Eu trabalho com isso dentro do contexto da literatura infanto-juvenil, que eu acho que eu tenho visto que tem sido muitíssimo abordado o tema da afrodescendência, da afro-religiosidade, nas literaturas para infância e juventude. Entrei pela primeira vez aqui numa aula de literatura infanto-juvenil e já trouxe todos os livros que falam sobre uma educação brasileira, porque tem que dizer claramente isso, é uma educação brasileira afrodescendente. A coisa é bastante diferente aqui. E eu tenho aprendido mais com os meus alunos do que eu tenho ensinado de fato, porque eu aproveitei os livros com os que eu trabalhei, inclusive trabalhei com algumas traduções, como traduções da Bell Hooks, para literatura infantil e juvenil, como Meu Crespo de Rainha, alguns livros até do Lázaro Ramos, porque todos os meus alunos e minhas alunas aqui conhecem, textos ligados à afro-religiosidade, como o Omoobá, princesas negras, essas coisas assim, bem ligadas à nossa cultura e que contemporaneamente têm sido discutidas de forma extremamente ampliada. Quer dizer, espero que a minha visão de fora não esteja limitada, porque, de fato, eu espero sinceramente que nós aí no Brasil, né, que aí no Brasil professoras, professores estejam dando o devido lugar, o devido valor e o devido respeito para essas mulheres que hoje fazem a literatura brasileira, sobretudo, eu estou falando das mulheres, eu ia falar para as pessoas que fazem literatura brasileira, mas acabou saindo antes, né, o ato falho, mulheres afrodescendentes, mulheres de axé, que têm feito literatura da melhor qualidade hoje em dia no Brasil. Como eu disse, eu espero que não seja um recorte meu, de alguém que não está aí, porque eu, obviamente, me interesso por essas literaturas, e
o que acontece aqui é que eu pergunto para as minhas alunas, discute-se a questão da cor da pele, discute-se tanto essa coisa do cabelo, como aqui o Sandy Oliveira tem um livro lindo que chama Com Qual Cabelo Eu Vou. Minha filha aqui adora ler a Bell Hooks, né? Voltando, né? Meu Crespo é de Rainha, ou Os Cabelos de Lelê, que eu tenho lido com os meus alunos aqui, e nós temos tido grandes discussões, muitíssimo enriquecedoras para mim, porque não é um problema aqui ter os cabelos de rainha, os crespos de rainha. Essa é uma discussão nossa, brasileira, que pertence a esse campo semântico ainda da colonialidade, o que me preocupa muito. Certa vez um aluno, um querido amigo meu, Babalawo, escreve livro também de literatura infanto-juvenil, ligados à cultura de Ifá. Certa vez não, no 5 de maio ele falou aqui, Rogério Ataíde, o nome dele, ele falou para os meus alunos aqui e disse muito claramente, olha, o Brasil tem muito que aprender com Cabo Verde, porque nós ignoramos a nossa criolização. Nós ignoramos e muitas vezes tentamos acobertar o fato de sermos todos nós sujeitos diversificados racialmente, para termos, então, em consideração única somente os sujeitos brancos, né? Ele é um sujeito branco, um sujeito Babalawo, de Ifá, incrivelmente interessante, né? Escreve para criança e para jovens, mas penso que aí ele tenha tropeçado um bocadinho. É muito difícil de falar sobre criolidade num país em que nós estamos ainda debatendo a ignorância sobre questões de colorismo. Infelizmente, uma pessoa da minha cor aqui pode perfeitamente ser da minha cor aqui em Cabo Verde. O Zoom me embranquece, tá, gente? O Zoom não gosta, assim, de me manter da cor que eu sou de fato. Pode ser, bom, sem esse cabelo aqui de árabe, né, da família lá do meu pai, indígena, enfim, pode ser da minha cor, ser perfeitamente cabo-verdiana. Ela diz, eu sou um homem negro, eu sou uma mulher negra. Eu percebi, com a inserção das literaturas infanto-juvenis afrodescendentes, de mulheres afrodescendentes e também norte-americanas, que o problema é nosso, tá? O problema é dos Estados Unidos, o problema é muito forte no Brasil. Eu não sei o que acontece com as culturas da América Latina, ali, hispano-falante, né? Sei que em São Tomé ainda tem esse vestígio. Bom, soube até 2013, a Jana pode falar isso melhor do que eu, se ainda percebe, que essa questão com o cabelo teria dado um bafafá muito grande em sala de aula, numa sala de aula santomense, que aqui não necessariamente foi, o cabelo, mas eu já uso, assim, meio de rainha mesmo. E em São Tomé eu ainda cruzei com pessoas mulheres, sobretudo mulheres, não é, que são as maiores desprestigiadas, né, nesse contexto da colonialidade, e sobretudo mulheres negras, dentro de um país como São Tomé. Eu tive uma professora maravilhosa de francês que que alisar o cabelo para dar aula. Nós estamos falando de século XXI de novo, eu repito isso. Então, eu me coloco num espaço aqui da escuta, que para mim é muito mais proveitoso, e esse espaço da escuta, para mim, tem sido bem... ele está me solapando no sentido de que, realmente, o Brasil precisa estabelecer uma episteme muito séria. Eu ouço também a intelectual diferentona e também ouvi o comentário que ela fez sobre a questão da Vanessa da Mata agora há pouco, ter falado que é uma mulher preta, enfim. Eu tenho buscado aprender não só com essas mulheres que falam no Brasil, mas com o que talvez o meu querido amigo tenha chamado de criolidade para um contexto do Brasil, quando, na verdade, a gente não tem pensado ainda em falar sobre isso, porque, infelizmente, dizer
mestiço, miscigenado, como se diz muito tranquilamente aqui em Cabo Verde, apaga efetivamente a figura da mulher negra e do homem negro no Brasil. Então, são situações muito diferentes, muito mesmo. É assustador. Eu fico, às vezes, até meio... saio, às vezes, de uma sala de aula sem saber. Uma coisa só muito interessante que eu vou contar, bem rapidinha. A Conceição Evaristo esteve, talvez, em 2012 ou 2013, em São Tomé e Príncipe. E nós entramos numa sorveteria. Uma moça que atendia lá no GL Doche, não sei se eu estou confundindo já os crioulos, enfim. Entramos lá e uma mocinha que atendia, muito linda, disse para a Conceição assim, a senhora é brasileira? Mas a senhora é preta, como que a senhora pode ser brasileira? Tem certeza que não nasceu aqui e foi para o Brasil depois? E esse cabelo? Esse cabelo é seu mesmo? Você bota assim para cima? Como é que é? Eu posso tocar em você? Muito interessante, né? A Conceição saiu assim, gente, o que nós estamos exportando para esses espaços, né? E nós ficamos perguntando isso também. Aqui, voltando a falar de alma, voltando a falar de identidade, né, do ori, de responsabilidades culturais que nós temos que respeitar. Aqui no contexto cabo-verdiano, a língua é um fator impressionantemente decolonizador, né? Isso é mesmo como diz aqui a Dina Salusto sempre, nem Europa, nem América, nem a África estão preparados para receber Cabo Verde ainda como cultura. Então, a Dina Salusto, uma escritora cabo-verdiana, nascida em Santo Antão, vive hoje aqui na praia, ela diz isso bem claramente numa obra chamada Filhos de Deus. Nem Europa, nem a África estavam preparadas para receber Cabo Verde como somos e como lutamos pela existência e reexistência. Axé, Dina, linda. Bem, pessoal, eu acho que a gente deve encerrar agora, porque o nosso horário marcado era para terminar às 17, são 17h20, houve um atraso no início, mas foi compensado agora, né? Então, eu queria agradecer muito as nossas convidadas, a Nadusca, Ana Carolina e Janaína, foi um prazer conhecer vocês, espero ter a oportunidade depois de estar pessoalmente com vocês em alguma situação, né? Ou no continente africano, ou no Brasil. Vocês ficam convidadas também para dar um pulo aqui a Mariana, porque a nossa universidade, nosso curso de letras é em Mariana, não é em Ouro Preto, né? A Universidade Federal de Ouro Preto tem um campus aqui em Mariana, uma cidadezinha bem agradável. E é isso. Muito obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Continuem aí firme na luta, no trabalho tão bonito que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Vou encerrar a gravação, então.